Boa noite a todos. Estamos de volta aqui, depois da nossa última conversa. Vamos dar sequência no nosso livrinho Pão Nosso, que é o que a gente tem feito desde que a gente foi convidado a estar com vocês aqui nas terças-feiras. A nossa lição de hoje é do capítulo 122, que tem um trecho do Evangelho de João, capítulo 11, e tem um comentário de Emmanuel com o título dessa lição, Pecado e Pecador. Então ele começa assim: a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que não conseguiram pressenti-lo. Importantíssimo isso, pessoal, porque o que Emmanuel fala aqui é justamente da nossa estrutura, que a gente ainda não consegue perceber porque não está prestando atenção nesse aspecto. A doutrina espírita tem, na sua teoria científica, filosófica e religiosa, a explicação de que essa estrutura aqui, ela não é apenas aquilo que a gente vê, mas ela também é aquilo que a gente sente e pode sentir em níveis mais profundos, através de um sexto sentido, que é denominado da doutrina espírita mediunidade. O sexto sentido faz parte de todo ser humano vivo, porque ele é a evolução biológica do nosso corpo físico. Então, perceber um outro nível, ou a percepção extrasensorial, como dizem, é justamente um patrimônio da evolução do nosso espírito. E aí, ele faz justamente essa consideração. Como alguns, muitas vezes, não têm essa percepção consciente, não prestam atenção nela, porque tem, mas não sente. Não sente porque não presta atenção, não está atento a essa questão. Então, em função disso, não percebe uma amplitude maior daquilo que chega para nós como benefício todos os dias, que é o amor divino. E aí, aqueles que não sentem, ficam mais por conta de si próprios. E quando a gente fica por conta da gente mesmo, pessoal, a gente costuma se enganar. Isso recebe um outro nome, que é o famoso erro. E aí a gente fica vivendo baseado em erro e acerto. Quem acerta, do lado direito. Quem erra, do lado esquerdo. Quem acerta, bom. Quem erra, mal. Ele fala o seguinte: claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana, como é o nosso caso. A maioria que está aqui provavelmente não é a primeira vez que vem. E já tendo vindo aqui outras vezes, e ouvindo outras palestras, ouvindo outras explicações, ouvindo outros comentários, já entendeu que essa questão do mal é uma questão relativa ao nosso grau de ignorância. Ignorância não no aspecto da violência, ignorância na falta do conhecimento dos patrimônios que a gente tem. E são muitos. Mas, como o nosso atavismo, de encarnações anteriores, fixou essa questão do materialismo, a gente não presta atenção nessas coisas. E quando presta atenção, põe no domínio do maravilhoso, do supernatural, e que não é. Nada mais é do que um aspecto da nossa evolução como ser humano espiritual.
Bom, então como a gente agora está ouvindo já essas informações ao longo do tempo, a gente já não está mais categorizando mal tão mal como antes. A gente já categoriza o mal com um pouquinho de bem. Porque quando a gente compreende que a pessoa se engana e ela erra, a gente já consegue compreender e a partir daí passa para um processo educativo. E a educação, pessoal, é justamente esse aspecto. A educação é tirar de dentro da pessoa aquilo que ela tem, aquilo que ela já sabe. E sabe por quê? Por causa da nossa origem. Qual é a nossa origem? Um de cada vez, para a gente não se perder nos comentários. Qual é a nossa origem, pessoal? A nossa origem é divina. Pessoal, nós temos todo o conhecimento da condição de filhos permitido pela criação divina. Agora, tudo isso está dentro da gente no inconsciente. Aí, Deus, na sua bondade, não vamos entrar em detalhes hoje, mas em função de decisões nossas, este conhecimento todinho caiu dentro do nosso, para dentro de nós, o que é denominado pela psicologia de inconsciente. E o trabalho que a gente faz todos os dias, seja em qualquer campo que for, é o processo de desenvolver isso, tirar de dentro e colocar para fora, num processo conhecido por todos como evolução. Agora, como nós temos uma quantidade grande de ignorância, de falta de conhecimento, tomamos atitudes equivocadas, principalmente no campo da relação, que é o que gera os maiores problemas para nós. Porque para nossa felicidade, nós só vamos ser felizes quando a gente conseguir resolver os problemas de relação. Os maiores mandamentos são quais mesmo? E o outro? E o próximo como a si mesmo. Adivinha quais são os nossos dois maiores problemas, pessoal? Se esses são os dois maiores mandamentos, só pode ser porque esses são os dois maiores problemas que a gente apresenta. Amar a Deus, que a gente fala que ama, mas no fundo mesmo a gente ama a gente mesmo. E amar o próximo, que é o mesmo problema. A gente ama mais a gente mesmo do que o próximo. Por isso que Jesus colocou como é que Jesus colocou no Evangelho? Ama ao próximo como a você mesmo. Olha só como ele já sabia. A nossa relação conosco mesmo é muito intensa, pessoal. Então, é o maior grau de amor que nós temos. Então, meu filho, gosta do próximo, você gosta de você e está tudo ótimo. Mas isso é difícil, hein? É difícil? Não precisa me responder. O problema é um problema de reflexão, de autoanálise, de autoobservação, de observação honesta das relações que tem com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, com os vizinhos, com os amigos, com os inimigos, que são gerados pelo problema de relação. Então, se a gente começa a compreender as pessoas do ponto de vista de gostar da gente, a gente vai entender que não sendo melhor que o outro, não pode criticar o outro. E aí começa o amor pelo próximo. Mas, trabalho para o lar. Fazer um exame de si próprio para ver se é melhor que o outro ou não. Trabalho intenso, difícil, exigente, exige muito da gente.
Então, com todas essas informações, a gente já começa a categorizar o mal e o bem um pouco diferente. Aí ele fala assim: o evangelista apresenta conceito justo. João nos diz que o perverso não está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Vamos relembrar o trechinho de João? Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Vocês têm visto a Deus? A Deus. Ah, tem? Pessoal, essas questões que a gente levanta não são para respostas imediatas. O que a gente faz aqui na terça-feira é procurar dar para vocês material para as reflexões que vocês vão ter, não no momento que vocês vão parar para meditar. Vocês vão fazer a reflexão diante dos problemas. Chega um problema em você, eu sei que é difícil, né? Chegar problema na gente, né? A gente encontrar com problema, isso é uma coisa difícil. Mas se chegar um problema em você procurar lembrar do que Emmanuel falou. Não é do que eu estou falando, o que Emmanuel falou. Falou, olha, nós temos que encarar o mal diferente. Nós temos que entender que eu não estou sentindo Deus como eu deveria. Mas como é que é essa história de sentir? Esse livro não explica, vamos procurar outra literatura. A doutrina espírita tem uma vasta literatura para isso. Outros estudiosos de ciência já têm estudado muito sobre isso. A literatura hoje é vasta, para a gente poder compreender, pessoal, que nós não somos apenas um simples corpo material. É muita gente inteligente, do mundo inteiro, que passa informações para nós todos os dias, para uma coisa que é importantíssima, a ponto da gente deixar as coisas que faz para vir aqui, ó. Mas nós temos que vir aqui numa posição mental diferente. Foi o que ele falou aqui mesmo? Definindo certas atitudes mentais inferiores. Então nós temos que começar a elevar nossas atitudes mentais. Isso não é difícil, pessoal. Mas exige que a gente se movimente todos os dias, diante das situações que se apresentam para nós, porque elas se apresentam com um fim. Deus não permite a gente as experiências, pessoal, à toa. Ele confia que nós todos temos condições de resolver os problemas que chegam para cada um, porque o problema que chega em mim é diferente do que chega nela, do que chega nele, é completamente diferente. Porque a origem foi diferente. A origem foi na minha decisão, o dela foi na decisão dela, o dele foi na decisão dele. Então, para essa miríade toda de problemas, Deus dá para a pessoa resolver. E aí ele vai encontrar forças aonde? Aonde, pessoal? Na sua condição de filho de Deus, que significa ter o conhecimento para resolver esse problema, mas exige de nós o esforço. Então eu tenho um problema, e aí eu vou procurar a melhor maneira de resolver o problema, de forma que nós dois possamos nos harmonizar. Adivinha onde esse exercício é feito constantemente, pessoal? Adivinha qual que é o start para que esse problema possa começar a se resolver? Hoje, pessoal, eu e minha esposa estamos fazendo 35 anos de casado. Aguenta firme, bem, aguenta firme. O start, pessoal, no momento do casamento, é um dos momentos mais importantes. Porque você vai passar a conviver com uma alma que ela vai te ajudar a você a se desenvolver da mesma forma que você vai ajudá-la a se desenvolver. E isso não acontece só nos momentos de amor, não, pessoal.
É porque o tempo é curto, eu não ia chamar ela aqui para ela dar um depoimento. Ela está triste comigo porque a gente ia sair para jantar e eu agendei com nosso amigo no dia 9. Feliz, porque eu falei, vamos fazer essa palestra logo e tal. E aí hoje ela falou assim, pois é, bem, e aí? Nós jantamos, eu falei, bem. Então essas pequenas coisas, pessoal, que vão movimentando na gente, conteúdos que a gente tem. Porque quando você tem um problema na sua relação, o conteúdo seu todo vem para fora. Que conteúdo? O conteúdo que você gerou ao longo das suas encarnações. E se a gente olhar para trás, pessoal, como é que era a nossa evolução? Como é que eram as nossas relações? Né? Eu encontrei com ela quando era primitivo, falei, eu te amo. Peguei pelo cabelo e saí puxando. Vocês acham que no meio da minha relação com a minha esposa não tem esse puxão de cabelo? Lógico que tem, pessoal. Não está tudo no nosso inconsciente? Não é bagagem adquirida por experiência? Então isso hoje permeia a minha relação com ela e as outras coisas todas. Então hoje, mais maduro, eu olho para ela e peço perdão. E ela, por sua vez, faz a mesma coisa. E aí, se a gente não for fazendo esse processo, a coisa não vai. Então, sabe-se lá quantas vezes Deus propiciou a gente se encontrar com a mesma pessoa, para que a gente aprendesse, né? Para a gente começar a se superar na coisa mais importante, pessoal, que é a relação. Porque a pessoa, o espírito, é mais importante que Deus fez na criação. E se a gente estudar isso mais profundamente, a gente vai saber que tudo que existe na tudo vai ser um espírito e vai retornar a Deus. Porque Deus não criou matéria, Deus criou espírito. A criação da matéria foi dada pela nossa decisão. E do átomo para cá a gente vem se desenvolvendo, pessoal. Então tem átomo em tudo quanto é lugar. Todos eles vão virar, vão retornar ao Pai por atração divina, que é o que nos sustenta todos os dias. O querer divino ao nosso respeito nos dá uma sustentação que a gente não sabe definir, mas que nos faz enfrentar todas essas situações. Então, de posse dessas informações, a gente começa a compreender que essa questão de bem e de mal é simplesmente um estado momentâneo da pessoa. Ela não tem o conhecimento e decide daquela forma. E muitas das nossas decisões, pessoal, isso é que é importante. Muitas não, todas as nossas decisões, todas, sem exceção, têm consequências. Hoje, eu não vou falar bom dia para aquela pessoa, não. Tem consequência. Hoje, eu não vou limpar o chão. Tem consequência. Hoje, eu não vou lavar o rosto. Tem consequência. Eu estou citando coisas banais, pessoal, para vocês entenderem o nível que é. Tudo que se faz tem consequências. Mas a nossa falta de conhecimento acha que a gente não vai enfrentar as consequências de todas as nossas ações. Vamos. A notícia boa é assim: já que nós vamos enfrentar todas as nossas consequências, tudo aquilo que a gente fez de bom, vamos ter consequências boas. Mas
todas aquelas inadequadas, vamos também ter as consequências. Uma consequência boa não mata uma consequência ruim, entendeu, pessoal? Ou melhor, uma ação boa não mata uma ação ruim, entenderam? Isso é importantíssimo, porque a pedagogia divina, a metodologia divina é justamente essa. Aquilo que eu faço de bom e que eu sinta a consequência, eu vou fazer o quê? Vou repetir. Vou repetir, vou repetir, vou repetir, vou repetir, vou repetir. Isso vai virar um hábito. Da mesma forma, uma coisa de consequência ruim. Então, se eu faço uma coisa de consequência ruim, é ruim, eu vou repetir? Depende, né? Se for uma diabetes e um prato de doce, né? Se for uma cirrose e uma garrafa de cerveja, o que significa? Esses casos não têm consequência? Tem, mas a gente criou um ato tão forte que demora mais para a gente fazer a mudança. A ponto de chegar até numa situação bem dolorida mesmo. Como a gente vê, pessoal. As pessoas com câncer, com doenças difíceis, que nada mais são do que um chamamento para a gente fazer alteração de hábitos. Os médicos hoje já compreendem bem isso. Tanto é que eles falam, olha, mudança de hábito. E quando a gente escuta isso, a gente quer morrer, não é? Não, doutor, me dá um comprimido, me dá alguma coisa. Não, meu filho, não tem jeito. Você tem que mudar seus hábitos, porque senão você não vai conseguir sobreviver. E aí, mudança de hábito. Pessoal, estudem sobre esse assunto. Mudança de hábito, estudem. Porque a gente não imagina como a gente é refém dos nossos hábitos. A gente é muito refém dos nossos hábitos. Estudem sobre esse assunto. Então, voltando aqui. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em buracos. Tudo aquilo que ele tira é para ele poder plantar alguma coisa nova, que é justamente o que nós estamos conversando. Implantar novos hábitos. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por um enfermo, infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Então, quando ele olhava para a gente, ele via que a nossa doença era fruto de decisões inadequadas que nós fomos tomando, que foi se transformando num hábito, que hoje nós temos que fazer a mudança. Então, nós temos uma enfermidade, pessoal, da qual nós podemos nos curar. E é um processo de autocura. A gente tem que pegar as informações que chegam a esse respeito e começar a movimentar a nossa autocura. É totalmente possível, porque nós chegamos nesses atos, pessoal, por ação nossa. Então, nada mais justo que nós mesmos vamos promover essa mudança. Agora, eu acho que o primeiro passo para isso é a gente conseguir compreender isso que a gente está conversando. É lógico que numa palestra, né, de 40 minutos, de 20, de 30, isso não vai ser possível. Para isso, pessoal, vamos buscar literatura a respeito disso. Tem muita gente inteligente estudando essas coisas, pessoal. E na mudança do hábito, seja qual for a metodologia que a gente usar para fazê-la, o resultado vai ser um espírito melhor. Não se fiquem só nos livros espíritas, não, pessoal. Existe muita literatura boa, porque o espírito, ou os espíritos não sopram no cientista americano,
no cientista inglês, no cientista africano, indiano. São todos espíritos brasileiros que só sopram no ouvido dos médiuns brasileiros, é isso? É isso, pessoal. Livro dos Espíritos. Evangelho. O Espírito sopra onde quer, aonde precisa, aonde é necessário. Então tem muita literatura útil para nos ajudar a ser espíritos melhores. E a literatura espírita nos ajuda a compreender que existe uma vida além dessa que a gente tem aqui. Então, tudo que a gente faz tem consequências nesta e noutras vidas. O que a gente vive hoje já é consequência de decisões do começo dessa e de outras anteriores. Então não é uma coisa para ficar chorando, eu fui mal, eu fui isso, fui aquilo, negativo. A primeira coisa que faz a gente se ajustar, pessoal, é integrar tudo que a gente foi, porque a gente foi porque era necessário. Tudo que a gente foi, pessoal, foi porque era necessário para a gente na época. Agora não é mais. Esse que é o problema. Eu quero ter hábitos da época em que eu estava encarnado na Idade Média, que eu estava encarnado na Idade Primitiva. Hoje, isso não é possível. Porque tudo evoluiu, inclusive a justiça. Se você fizer errado, a justiça vai e te coloca para você... Bom, isso já enquadra bem no tema aqui, né? Porque a justiça, ela já considera bem a pessoa errado e certo, né? E aí coloca a gente num depósito de gente com problema. E não faz o tratamento adequado. Porque ele fala aqui, lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O trabalho de amparo nas prisões é 5%, 10%. Mas a gente não pode falar muito, né, pessoal? Bezerra de Menezes vai começar um trabalho lá na casa de prisão provisória. Quantos voluntários se apresentam aqui? Poucos, né? Por causa do quê? Por causa do quê, pessoal? Uma coisa simples, 4 letras. Como é o nome? Por causa do medo. Agora, segundo a lei de encarnação, pessoal, depois de tudo que a gente fez, e a gente se propõe a fazer um trabalho desse tipo, e a lei diz que a gente só vive as consequências que a gente fez, será que, se eu for trabalhar lá, eu vou ser alcançado por essa lei? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então é importante a gente fazer o trabalho, pessoal. Fazer o esforço. Mas isso é outra história. O importante é a gente compreender que a gente não tem que fazer das prisões o pior local para a pessoa que matou o meu filho, que matou minha mãe, que matou meu pai, fica lá internado na cela mais escura, que não veja a luz, para ele sofrer bastante pelo que ele fez, minha mãe sofrer, e está me fazendo sofrer. Essas ideias são bem próprias de qual época, pessoal? Vamos, vocês estavam tudo lá, a gente estava tudo lá, gente. Idade média. A ponto de a religião pegar as pessoas que não professavam a minha religião, colocar dentro de uma catacumba, fechar e elas ficarem lá dentro, com uma pessoa falando para elas, você tem que mudar de religião, você tem que mudar de religião. Olha só ao cúmulo do que nós já chegamos a fazer, pessoal. Isso está dentro de quem? De nós, dos que participamos nisso. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que todos nós vimos de um passado, pessoal, que fizemos coisas que a gente acreditava. Tudo bem, porque quem julga isso é Deus. E Deus sabe da nossa intenção. Só que os resultados foram péssimos. Aí a justiça evoluiu, a coisa toda evoluiu, e a gente tem vontade de fazer isso.
converter as pessoas, fazer com que elas pensem iguais a gente. Mas isso não funciona. Nunca funcionou. Então, a metodologia do Cristo. Qual que é a metodologia do Cristo? Informa, dá as boas novas para as pessoas e põe as pessoas para testarem. Qual é o outro nome do teste? Praticarem. Aí a gente vai se ajustando. Mas tudo que foi falado aqui mexe muito com a gente. Com os nossos conceitos, né? Esses conceitos vêm da onde? A gente não pode pôr esses conceitos que a gente tem muito rígidos na doutrina espírita, não. A doutrina só explica a origem desses conceitos. A doutrina espírita, pessoal, é a doutrina dos espíritos, não a doutrina dos dirigentes do espiritismo, dos dirigentes do catolicismo, dos dirigentes do evangelismo, que esse é um problema. Vamos ver quantas religiões estão hoje envolvidas com política. Isso não é da origem da religião, não. Isso é da origem dos homens que vêm dirigindo a religião. Então vamos estudar, pessoal, vamos ler na fonte. Pega os livros e vai ler lá na fonte. Porque quando você desencarnar, quando você sair dessa dimensão e ir para a dimensão espiritual, a gente não pode chegar lá e pôr a culpa nos outros. Ah, meu pai, minha mãe, meu dirigente, meu patrão, meu presidente. Meu filho, as decisões todas que você tomou foram suas. Por que você tomou? Ah, porque eu... Meu filho, por favor. Ele vai responder por ele lá. Agora você responda por você. A ideia então, pessoal, que todos nós tenhamos consciência e todos nós vamos buscar na fonte. Casas espíritas tem uns montes promovendo estudo. Essa aqui mesmo. Na quarta-feira, nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, no sábado à tarde. Se não for possível no seu calendário, tem outras instituições espíritas. Por favor, vá estudar. Mas o principal, pessoal, é você ir na fonte. Porque a decisão final é sua. É nossa. E se a gente conseguir ter o discernimento, a serenidade, a tranquilidade de poder ler e poder fazer o movimento de aplicar isso na vida diária, de testar, pode usar o nome que desejar. Eu acho que as coisas podem melhorar muito para a gente. Porque, pessoal, eu já dei muito esse exemplo, vou lembrar de novo aqui, ó. O terremoto do Haiti acabou com 70% da cidade. Não é? Imagina aquele terremoto aqui em Palmas. Quantos centros espíritas iam desaparecer? Muitos, né? Aí os espíritas iam acabar. É isso? Aonde a gente ia fazer tratamento? Não tinha, porque derrubou tudo. Então, Deus, pessoal, está em toda parte. A possibilidade de a gente receber auxílio está em toda parte. Agora, o Centro Espírita faz para nós o grande trabalho de colocar a gente consciente de que existe uma realidade espiritual, só que ela não está só dentro do Centro Espírita, pessoal. Ela está no mundo todo, em todos os lugares, na nossa casa, no nosso serviço, em todos os locais. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque não basta ficar aqui 40 minutos, não basta trabalhar aqui todos os dias da semana. O que importa são as outras 22 horas que nós ficamos no nosso lar. As coisas acontecem em casa também. Os espíritos estão lá também. A nossa mediunidade está lá também. Então, nós estamos falando sobre bem e mal. Nada melhor do que a gente se conscientizar de uma forma bem clara de que temos que sentir Deus. E sentir Deus não vou sentir só dentro de uma instituição religiosa. Eu vou sentir em toda parte. E de preferência, bem fortemente, em casa. Fazendo o culto no lar já é uma boa medida. Vocês conhecem o culto no lar?
Quem conhece o culto no lar, levanta o braço aí para mim, por favor. Não tenha vergonha não, pode levantar alto, senão eu não vou conseguir. 40% não faz, né? O culto no lar, pessoal, é um momento de prece, em que você vai ler a Bíblia, um livro espírita ou Evangelho, e aí você vai conversar sobre essas realidades que a gente não conversa no dia a dia, né? Ninguém faz uma festa e vai conversar sobre reencarnação, vai? Sobre caridade, sobre essas coisas, vai? Ninguém vai conversar sobre perispírito, sobre fluido, sobre a consequência de uma ação, o que ela gera, a consequência de um pensamento. Ninguém faz isso. O culto é um momento para isso. E aí no mesmo dia, na mesma hora, a espiritualidade vai lá na sua casa te visitar. Para poder fazer parte com você. Poder doar vibração. E poder, se for o caso, encaminhar alguém que está lá na sua casa, que às vezes até um parente seu que está doentado, desencarnado, está na sua casa, eles vão lá e pegam e levam para um local adequado para tratar. Ok? Pessoal, não fiquem tristes não, pessoal. Achei que vocês ficaram meio tristinhos agora no final, hein? Eu não vi mais aquelas expressões alegres, muito bem. Mas são só notícias... Como? Então é isso, ótimo. São só notícias boas, pessoal. Sabe por quê? Porque traz a responsabilidade para a nossa mão. Isso é a melhor coisa que tem. Não é? Porque eu posso decidir o que eu vou fazer da minha vida ou não. Não é o que a gente quer? Qual é a coisa que a gente mais luta para ter na vida? Liberdade. Tá aí a liberdade, meu filho. Como é que é o nome do nosso nível? Livre-arbítrio. Liberdade até o limite da outra pessoa. E assim, se a gente conseguir compreender isso, pessoal, nós vamos viver bem. Muito obrigado, muita paz para todos vocês. E vamos aproveitar o momento do passe, né? Obrigado, gente.